Você já se perguntou por que, justamente quando ama mais, parece receber menos em troca? Por que o coração insiste em alguém que não retribui, não enxerga, não escolhe, mas ainda assim te prende? É como se o amor, que deveria ser fonte de conexão e plenitude, se tornasse um campo de batalha silencioso, um espaço de espera, sofrimento e vazio. Carl Jung acreditava que o que mais dói no amor não é a rejeição do outro, é o espelho que ela cria dentro de nós. Porque amar quem não nos ama ativa um abismo antigo, um lugar emocional que conhecemos muito bem, mesmo que nunca tenhamos dado nome a ele. Você talvez diga, eu só queria ser amado de volta. Mas o inconsciente sussurra outra coisa. Eu estou tentando repetir algo que ficou aberto e talvez curar uma ferida antiga através do amor que não recebo. E é por isso que dói tanto. Porque não é apenas essa pessoa que te rejeita. É a lembrança inconsciente de todas as vezes em que você não foi visto, escolhido, acolhido e agora revive tudo, projetado num único rosto. Neste vídeo, vamos explorar com profundidade. Por que você ama quem não te ama? Qual é a origem inconsciente desse padrão? O que Jung revelou sobre projeção, carência e ilusão no amor, como o amor pode se tornar um ciclo de dor disfarçado de entrega, e como romper com isso para enfim amar sem se anular. Você merece mais do que migalhas emocionais. Mas para sair desse ciclo, é preciso coragem para olhar para dentro e descobrir o que o seu inconsciente está tentando resolver através desse amor que tanto machuca. É fácil acreditar que o amor não correspondido é apenas uma questão de azar, destino ou escolha errada. Mas Carl Jung foi além. Para ele, não há coincidência nas nossas escolhas afetivas. Há padrão. E quase sempre, esse padrão nasce no inconsciente. Quando você se apaixona por alguém que não te ama, é natural que o foco fique no outro. Ele me ignora, ela não me quer. Essa pessoa brinca com meus sentimentos. Mas a pergunta mais profunda e transformadora é: por que você se sente atraído por alguém que não está disponível? A resposta pode parecer desconfortável à primeira vista, mas é libertadora, porque o seu inconsciente reconhece naquela rejeição algo que já é familiar. Desde muito cedo, nós aprendemos o que é amor através das experiências mais próximas, especialmente com figuras parentais. Se crescemos com a sensação de que o amor precisava ser conquistado, implorado ou merecido, passamos a associar afeto à ausência, à dor, ao esforço. O cérebro e o coração se moldam com essa referência. Então, quando encontramos alguém que se mostra frio, distante ou indisponível, algo dentro de nós se acende. Não é amor no sentido maduro e consciente. É um reencontro simbólico com uma dor não resolvida. Você não escolhe amar quem não te ama porque quer sofrer. Você se sente atraído porque, em algum lugar profundo, acredita que desta vez poderá consertar o que ficou quebrado lá atrás. Essa é a dinâmica oculta do amor não correspondido. Não é sobre a pessoa do presente. É sobre uma história antiga que você tenta, inconscientemente, reescrever. A esperança de que, ao ser amado por quem te rejeita, você finalmente seja validado por dentro. Mas isso não acontece, porque o outro não pode preencher o que só você pode curar. Enquanto não houver consciência desse padrão, ele continuará se repetindo. A dor da rejeição não está apenas no que o outro faz ou deixa de fazer, está na ferida aberta que você leva para o relacionamento. Reconhecer. Isso não é se culpar, é se libertar. É o primeiro passo para entender que amar de verdade começa quando você se escolhe. Carl Jung dizia que aquilo que ignoramos em nós mesmos continua nos guiando, até que tenhamos coragem de olhar. E isso é especialmente verdadeiro quando falamos sobre amor que machuca. O amor não correspondido tem raízes mais profundas do que parece. Ele não nasce apenas de um desejo frustrado. Ele é, muitas vezes, a tentativa inconsciente de reviver e curar uma dor emocional antiga que ficou guardada, mas nunca esquecida. Desde cedo, aprendemos o que é ser amado observando. Como nossos pais ou cuidadores nos tratavam,
Para algumas pessoas, amor foi presença, segurança, carinho. Para outras, amor foi silêncio, espera, confusão. E quando crescemos com esse modelo emocional confuso, passamos a acreditar que amar é exatamente isso: um esforço constante, uma espera dolorosa, um desejo que nunca é totalmente satisfeito. O inconsciente, moldado por essas primeiras vivências, cria uma espécie de imã emocional. Ele busca, sem que percebamos, pessoas que despertem sensações similares àquelas que vivemos na infância. Se alguém cresceu precisando provar que merecia afeto, é provável que se apaixone por pessoas que exigem, testam, desaparecem e retornam só o suficiente para manter a esperança viva. Esse tipo de amor machuca não porque é real, mas porque é reconhecível, familiar, dolorosamente íntimo. Jung chamava isso de complexo afetivo, um núcleo emocional inconsciente que contém lembranças, sentimentos e padrões antigos, carregados de energia psíquica. Quando esse complexo é ativado por alguém, sentimos uma força irresistível, como se aquela pessoa tivesse um poder inexplicável sobre nós. Mas o que nos prende não é o amor, é o que ele representa. A ideia de que, se formos amados por alguém que antes nos rejeitava, finalmente seremos validados. Finalmente deixaremos de sentir que há algo errado conosco. Finalmente seremos bons o bastante. Esse é o engano do amor não correspondido, a crença inconsciente de que a cura virá de fora. Mas a verdadeira cura não depende da resposta do outro. Ela começa quando você percebe que o vazio que sente não foi causado por essa pessoa. Ele já estava lá antes, e que tentar preenchê-lo com alguém indisponível só aprofunda a ferida. Tornar-se consciente desse processo é o início da libertação. Não para deixar de amar, mas para amar de forma lúcida, livre e não mais a partir da carência. Um dos aspectos mais cruéis do amor não correspondido é que, muitas vezes, ele não é totalmente recusado. Ele é alimentado aos poucos, com migalhas de atenção, com pequenas esperanças que nos prendem. Essa é a armadilha da reciprocidade, ilusória. Você não ouve um sim definitivo, mas também não ouve um não claro. E isso basta para que sua mente se agarre à possibilidade. Basta uma resposta, uma lembrança, um gesto vago, e todo o seu sistema emocional se reorganiza para tentar decifrar aquilo que, no fundo, você já sabe. Carl Jung nos ensina que o inconsciente não suporta o vazio. Quando estamos diante de algo que nos falta, como o amor não recebido, criamos fantasias para proteger a dor. A esperança, nesse caso, é mais do que um sentimento. Ela se torna um mecanismo de defesa psíquico. Você começa a imaginar o que poderia acontecer se ele mudasse, se ela percebesse o quanto você vale, se, de alguma forma, o amor finalmente florescesse. E esse se torna uma prisão emocional. Na prática, você não está vivendo o amor, está vivendo uma projeção. A pessoa que você ama pode até existir, mas o que você sente por ela é alimentado por uma imagem criada por você mesmo, moldada pelas suas necessidades, carências e desejos mais profundos. Essa ilusão é poderosa. Ela impede que você se afaste, faz você esperar mensagens que não chegam, faz você justificar ausências, aceitar migalhas, racionalizar o silêncio. Tudo isso para evitar o confronto com uma verdade dolorosa. Você está sozinho nesse sentimento. E por que é tão difícil aceitar isso? Porque reconhecer a falta de reciprocidade nos obriga a encarar a dor original. Nos força a sentir a rejeição que talvez tenhamos vivido na infância ou em outras experiências afetivas. Nos empurra de volta para aquela sensação insuportável de não sermos suficientes. Mas aqui está a verdade mais dura e mais libertadora. Essa pessoa não vai curar o que te machuca. Não porque ela é má ou cruel ou insensível, mas porque essa cura não está nas mãos dela, está nas suas. O momento em que você para de justificar, de esperar, de idealizar e começa a encarar a realidade com clareza é o mesmo. Momento em que a ilusão começa a desmoronar. E quando isso acontece, mesmo com dor, você começa a recuperar sua energia, sua lucidez e seu poder pessoal.
Poucas experiências emocionais têm o poder de nos abalar, tanto quanto a rejeição. Ela não apenas dói, ela questiona quem somos. E quando a rejeição acontece em um contexto de amor, ela se torna ainda mais devastadora. Porque amar alguém que não nos ama de volta pode ser interpretado, inconscientemente, como uma confirmação de que não somos dignos de amor. Carl Jung observou que o inconsciente interpreta as experiências com base na nossa bagagem emocional. Então, se você já cresceu com uma autoestima fragilizada, cada rejeição no presente se conecta com todas as rejeições do passado e reforça a ideia de que há algo errado com você. É assim que o amor não correspondido se transforma em algo muito mais profundo do que uma decepção. Ele se torna um ataque direto à sua identidade emocional. Você começa a se perguntar: o que há de errado comigo? Por que ele não me escolheu? O que eu preciso mudar para ser suficiente? E sem perceber entra em um ciclo de autoanulação. Muda seu comportamento, se silencia, se diminui. Tudo para tentar se adequar ao que você acha que o outro quer. Mas a verdade é que a rejeição, em muitos casos, não tem relação com o seu valor. Ela tem relação com as histórias internas que o outro carrega, com as projeções dele, com as escolhas dele. Só que o inconsciente, especialmente quando ferido, personaliza tudo. Ele transforma uma ausência em sinal de insuficiência. Esse é o ponto mais sensível. O amor não correspondido muitas vezes não só machuca, ele reafirma crenças negativas que você já carrega sobre si mesmo. Crenças como: eu sou difícil de amar, ninguém vai ficar comigo por muito tempo, sempre vão preferir outra pessoa. E quanto mais essas crenças se fortalecem, mais difícil se torna construir uma autoestima sólida. Você começa a buscar validação fora, a depender da aprovação do outro, a acreditar que o seu valor está nas mãos de quem você deseja. Mas Jung nos lembra que a construção do verdadeiro amor próprio começa no silêncio interior. Quando você para de olhar para fora e começa a enxergar o que realmente está ferido em você. É preciso separar a dor da rejeição da ideia de que ela define quem você é. Você pode ter sido rejeitado, mas isso não significa que você é rejeitável. Você pode ter amado sozinho, mas isso não significa que não merece reciprocidade. A rejeição, quando compreendida com consciência, pode deixar de ser um golpe e se tornar uma oportunidade de reconstrução. Ela te convida a revisar as histórias que você conta para si mesmo e a escolher dessa vez uma narrativa em que você não se diminui para ser amado. O amor, em sua forma mais pura, deveria ser liberdade, mas quando alimentado por carência e projeções inconscientes, ele pode se transformar em prisão e, em muitos casos, em obsessão emocional disfarçada de paixão verdadeira. Você começa amando, mas aos poucos passa a depender. A presença do outro se torna vital, a ausência insuportável. Qualquer sinal de afastamento gera angústia e qualquer resposta ambígua reacende a esperança. Você não consegue parar de pensar, não consegue seguir em frente, não consegue soltar. Carl Jung alertava sobre esse tipo de vínculo, uma fusão emocional que não nasce do amor maduro, mas da tentativa desesperada de preencher o vazio interior com a presença do outro. É aí que o amor deixa de ser escolha e se torna vício. Você verifica mensagens, lê e relê conversas antigas, interpreta gestos mínimos como sinais de retorno e, mesmo sabendo que está sofrendo, continua. Esse é o ciclo do sofrimento emocional. Você idealiza alguém. É rejeitado ou ignorado, sente dor e vazio. Fantasia que o outro vai mudar. Reacende a esperança e volta ao ponto de partida. Esse padrão cria uma dependência psíquica. O amor se torna obsessão, porque você deixa de desejar o outro como ele é e passa a desejar aquilo que ele nunca te deu. Você não quer apenas a pessoa, você quer que ela te ame, e isso te prende. No fundo, o que te mantém ali não é a relação, é o que ela representa. A chance de, enfim, ser suficiente. A esperança de finalmente ser escolhido. A ilusão de que o outro pode curar a dor que você nem sabia que carregava. Mas quanto mais você insiste, mais se anula. Quanto mais espera,
mais sangra. E, paradoxalmente, quanto mais dói, mais difícil parece se libertar. Porque a dor vira familiar, e o inconsciente se apega ao que conhece, mesmo que machuque. Esse tipo de amor não é amor. É um reflexo da própria ferida, tentando se resolver em forma de apego. Jung dizia que a obsessão emocional é um sintoma de fragmentação interna. Ela mostra que algo dentro de você está desorganizado, carente de sentido, faminto de afeto. E enquanto você buscar fora o que falta dentro, estará vulnerável à repetição da dor. Romper com essa obsessão exige mais do que força de vontade. Exige consciência, coragem para olhar para dentro, acolher sua vulnerabilidade e resgatar partes de si que foram esquecidas na tentativa de ser amado. Você já entendeu que amar quem não te ama não é um acidente, é um padrão. Mas saber disso não basta. A grande pergunta agora é: como romper com esse ciclo que tanto machuca? Carl Jung dizia que a cura começa com a consciência. E, nesse contexto, curar-se significa retomar o próprio poder emocional, reorganizar a relação consigo mesmo e reconstruir a forma como você entende o amor. O primeiro passo é parar de correr atrás de respostas fora de você. Por que ele não me escolheu? Por que ela desapareceu? O que eu fiz de errado? Essas perguntas mantêm o foco no outro e o seu poder nas mãos dele. A verdadeira libertação começa quando você muda a pergunta: por que eu continuo me conectando com pessoas que me fazem sentir assim? O que essa dor revela sobre minha história emocional? O que eu ainda não curei dentro de mim? O segundo passo é reconhecer a ilusão e soltar a fantasia. Enquanto você ainda alimenta a ideia de que essa pessoa, um dia, vai te amar como você deseja, você continua preso a uma projeção, não a uma relação real. Soltar não significa esquecer ou invalidar o que sentiu. Significa aceitar que o amor verdadeiro não vive de espera, ausência e sofrimento. Ele floresce na presença, no cuidado, na reciprocidade. O terceiro passo é reconstruir o amor próprio em camadas. E isso não acontece com frases prontas ou promessas vazias. A reconstrução acontece em pequenos gestos, estabelecer limites claros, parar de se justificar por sentir demais, cuidar da sua energia como se fosse sagrada, escolher a si mesmo, mesmo quando isso decepciona alguém. Jung acreditava que todo processo de individuação, ou seja, de tornar-se quem você é, exige renúncia. E muitas vezes essa renúncia significa abrir mão da versão de si que aceita migalhas, abrir mão da parte que implora, que mendiga por afeto, que acredita que só será feliz quando o outro mudar. É nesse ponto que a transformação começa. Quando você entende que o amor que te falta não virá de fora. Ele precisa ser reconstruído de dentro para fora. E sim, isso exige tempo. Exige coragem para encarar o vazio sem tentar preenchê-lo imediatamente. Exige tolerância à frustração, ao silêncio, à abstinência emocional. Mas é nesse espaço onde antes havia apego que você reencontra a si mesmo. Quando você começa a se escolher, algo muda. Você passa a sentir mais leveza ao respirar, mais clareza ao decidir e mais força ao dizer basta. Você começa a perceber que amar não precisa doer, que relações saudáveis não confundem e que o verdadeiro amor começa quando você não precisa mais se abandonar para ser aceito. Esse é o momento em que o ciclo começa a se desfazer e pela primeira vez você caminha em direção a um amor que não prende, mas liberta. Você passou muito tempo acreditando que o problema era você, que amava demais, que sentia demais, que pedia demais. Mas, na verdade, tudo o que você queria era ser visto, acolhido, escolhido. O amor que machuca não é o verdadeiro amor. É a tentativa inconsciente de preencher uma ausência, de resgatar uma validação que faltou, de, quem sabe, provar a si mesmo que é digno de ser amado. Carl Jung nos ensinou que os relacionamentos revelam as partes mais profundas de quem somos, inclusive aquelas que ainda não compreendemos. E amar alguém que não nos ama é um espelho. Um convite doloroso para olharmos para dentro e perguntarmos:
O que essa dor está tentando me mostrar? O que em mim ainda não foi acolhido por mim mesmo? Você merece viver um amor que não precise te ferir para te fazer sentir algo, que não te obrigue a esperar, mendigar ou se diminuir. Você merece viver um amor onde há troca, onde há presença, onde há escolha. Mas esse amor não começa com outra pessoa. Ele começa no momento em que você diz: eu não aceito mais viver pela metade. Eu não me abandono mais para que o outro fique. Eu escolho a mim. Essa decisão pode doer, pode assustar, pode parecer solitária no início, mas é ela que abre o caminho para a cura. Curar o amor que machuca é, na verdade, curar o amor por si mesmo, e é com essa consciência que você se liberta. Se este vídeo falou com a sua história, deixe nos comentários. Você já viveu um amor que machucava? O que você aprendeu com ele? Qual foi o momento em que percebeu que precisava se escolher? Sua vivência pode iluminar o caminho de outras pessoas. Se inscreva no canal para mais reflexões sobre o inconsciente, os afetos e a jornada de volta a si. Esse é um espaço para quem está cansado de sobreviver ao amor e pronto para transformá-lo em consciência, força e verdade.